Boa noite, seres despertos! Estamos aqui para mais uma live do Despertar, bora! E hoje nós vamos falar sobre a história da Laura. A Laura que veio não, né? Veio aqui no conto da minha história, que nos conta através da sua história como que ela descobriu que era dependente emocional. Pensa, gente. Pensa se não é para ficar, né? Deixa eu só conferir aqui se vocês estão me ouvindo para eu poder verificar direitinho. Deixa eu entrar aqui enquanto isso. Tá, todo mundo, pelo menos aqui, ó, tá rolando. Estão me ouvindo? É isso que importa. Então, hoje nós vamos contar a história da Laura. Por que eu decidi trazer a história da Laura? Porque a Laura, ela tem uma história que pode ser a minha história, que pode ser a sua história, que pode ser a história de, uma boa parte de nós aqui. E por isso, eu falei assim, gente, não tem coisa melhor. Bora, né? Porque podia ser sua irmã, podia ser sua mãe, podia ser qualquer uma de nós, né? Então, é uma história que começa com amor. Claro, né, gente? Claro que começa com amor. Mas termina com um pedido silencioso de socorro. Porque o silêncio faz parte do contexto da relação tóxica, abusiva. No início, pode ser que comece ali numa troca exaustiva, mas depois não tem mais energia, não tem mais disposição. Então, o silêncio ele começa a atuar ali como um pedido de socorro. E através dela, eu vou te mostrar, tá? Como que nasce a dependência emocional, através da história da Laura. Como que ela se instala, como ela domina cada camada da vida. E, principalmente, como é possível sair dela seguindo o caminho certo. Então, a gente começa por um quesito muito básico e importante. O que é dependência emocional? O que é dependência emocional? Dependência emocional não é carência, gente. Nós não estamos falando aqui de carência. Dependência emocional não é drama. Dependência emocional não é falta de amor próprio. Dependência emocional é quando você precisa do outro para existir. Olha como que o nome mesmo traz essa narrativa. Dependência emocional. Eu dependo emocionalmente do outro, né? Eu dependo emocionalmente. Essa aprovação emocional, essa aceitação emocional, é isso. Então, quando eu preciso do outro para existir, né? Quando você mede o seu valor pelo olhar do outro, é um cenário de dependência emocional. Quando a paz que depende, né, de como ele vai chegar em casa, é dependência emocional. Né? O seu dia estava ali ótimo. E até ele chegar em casa, você tinha paz. Se depender do humor dele chegar de bom humor ou de mau humor, muda o seu humor também, tá? Então, é quando a sua vida gira em torno de tentar não decepcionar essa pessoa. Mas um pouco mais profundo também é dependência emocional. Quando a sua vida gira em torno de tentar não decepcionar para não ver aquele homem agressivo, para não ver aquele homem te maltratar, te criticar, te julgar, te xingar de mil e um nomes, tá? Então, com a história da Laura, eu venho aqui para que vocês, neste momento, se coloquem diante dessa live com a mente mais aberta, para compreender e para entender cada movimento da Laura, para você poder olhar para a sua história e ver se não tem nada parecido, que seja um pouquinho parecido. Então, a Laura tinha 34 anos quando ela percebeu pela primeira vez que não sabia mais quem ela era. Tudo começou bem antes, mas ela só percebeu tarde demais. É o cenário típico, né, gente? É o padrão, é o que a gente chama de padrão. Existe um padrão, é algo sintomático ali. Então, começou exatamente assim.
antes, bem antes, deu indícios no relacionamento, a própria pessoa pode ter dado indícios, mas a Laura percebeu só depois, tá? E esse depois da Laura, quando ela, pela primeira vez, quando ela já nem sabia quem ela era mais, e que ela só percebeu depois, veio como? Com a promessa do amor ideal, quando ela conheceu o Rafael. Ele parecia, assim, ser tudo o que ela queria. Soei, Rafael parecia ser tudo o que a Laura queria. Parecia atencioso, protetor, presente, disponível em vários aspectos. E ele dizia: você nunca mais vai ficar sozinha na vida. E ela simplesmente acreditou. Claro, porque a gente entra no movimento ali do quê? Do automático, das nossas idealizações inconscientes que se manifestam através do nosso consciente de alguma forma, mas às vezes nós não estamos conscientes para perceber esse movimento do inconsciente se manifestando. Então, por isso que a Laura só percebe tarde demais. E aí, né, quando ela acreditou porque ela precisava acreditar, quando as primeiras rachaduras surgiram com o tempo, né, que Rafael começou ali com os pequenos comentários, você é muito sensível, ninguém vai te amar como eu só quero o seu bem. Tudo isso ainda fazia parte daquele movimento lúdico e daquela realização amorosa da Laura, né? Então, eu só quero o seu bem, eu faço isso porque eu fico preocupado. Todo esse movimento já é Rafael querendo demonstrar exatamente isso. Querendo, de uma forma inconsciente, demonstrar para Laura que ele é um personagem indispensável na sua vida. Então, na verdade, quando esses comentários surgem, né, que vêm embrulhados em preocupação, em amor, mas que na verdade são anestesia para quê? Para o terreno da dependência. E por que anestesia, gente? Porque como faz parte desse contexto ali para ele se demonstrar indispensável, são falas, comentários que não fazem com que a Laura perceba. Então, por isso que a gente fala aqui comentários que vão anestesiar e preparar o terreno da dependência. Uma outra frase, né, muito corriqueira utilizada por Rafael nesse contexto do início do relacionamento com a Laura, né, que visa aquele controle invisível aos poucos. E a Laura começa a desistir das coisas que amava, como, por exemplo, parou de visitar a sua mãe, porque ele começava a reclamar, né? Parou o curso porque não dava tempo, parou de se arrumar porque ele não gostava de roupas mais chamativas. Então acaba que ele não é que a mulher muda o perfil das suas vestes, mas acaba que ela perde o ânimo mesmo, porque a cada movimento que ela faz de se arrumar, de se produzir, tem uma crítica, né? Vem um senso de julgamento junto. Então essa mulher ela vai ficando desanimada de arrumar, não tem mais ânimo, né? Então ela chamava isso de amor, mas era perda dos movimentos autênticos dela, né? Era um abandono de si mesma. É quando nesse cenário a mulher ela começa a se perder de si. E nós temos ali um próximo movimento, que é o medo. O medo, quando ele chegava em casa irritado, o medo de quando ela aprendia a respiração. Aprendia a respiração para quê? Para controlar os seus próprios comportamentos, suas próprias emoções, para evitar qualquer tipo de deslocamento e aquilo se transformar numa confusão. Caminhar na ponta dos pés, né? Às vezes tá ali, precisa fazer um movimento em casa, mas a pessoa é aquela pessoa que se ela tá tirando um cochilo e ela ouve um barulhinho, ela vai fazer um boom, um escândalo. Ela vai culpar, né, a Laura, por exemplo. Por que você tá fazendo esse barulho? Você não tá vendo que eu tô dormindo?
Eu trabalho o tempo todo, eu tenho que descansar, não é possível que eu não tenha paz nessa casa? E o pior, a Laura achava que a culpa era dela. Porque a culpa, gente, ela é um trambolho que a gente carrega que parece a sua mochila na caminhada de trekking. Você pensa assim, essa mochila é o que eu tenho para sobreviver nessa travessia. E quando nós estamos lidando com a culpa, é isso. Se essa culpa é minha, essa carga, esse peso é meu, não tem como eu fazer a travessia sem ela. Eu preciso lidar com ela porque ela é minha. Então, a explosão emocional de uma noite, depois de uma discussão leve, conseguinte de uma fala de Rafael, eu estou com você por pena. E aqui, vocês percebam que a gente já está lá numa fase mais avançada. Mas percebam, eu estou com você por pena. Como se a Laura é quem realmente não fosse mais viver, ter uma vida sem Rafael. Você não sobreviveria sozinha. Quem é outro homem para te aguentar? Então, essa frase foi a faca que rasgou a última parte da autoestima que restava em Laura. Mas também foi a frase que plantou a sementinha da nossa live de hoje, a semente do despertar. Porque aqui eu estou contando de uma forma mais enxuta, mas com os detalhes pontuais das falas, das críticas. Por quê? Até a Laura ouvir isso e ter um movimento do despertar, gente, foram inúmeras repetições. Quantas mulheres não vivem nesse cenário por anos, anos e anos, conseguem de fato sair? E elas não conseguem de fato romper. Estivemos na nossa aula do Despertar Fati e tivemos lá uma aluna com 20 anos de casada. E agora, depois de anos dela descobrir que era dependente emocional do companheiro, agora que essa aluna começou a fazer um movimento para, de fato, romper esse relacionamento. Então, o que nós precisamos compreender é quem eu era antes desse relacionamento. Quem eu sou agora? Quem eu me tornei depois desse relacionamento? O que eu deixei de fazer? Por que eu deixei de fazer? Eu perdi aqui as coisas que eu gostava de fazer, os meus movimentos individuais, ou com algumas amizades, ou com meus familiares. Por que eu perdi esse movimento? E hoje, por que vocês estão escutando a história da Laura? Porque muitas mulheres não percebem que estão nesse ciclo. Eu vou cansar de falar isso com vocês. A dependência emocional não é algo que a gente identifica numa virada de chave. A gente entende que foi só um deslize, eu posso suportar isso. Não, tem que ter um pouco mais de compreensão da minha parte. Não, mas ele estava nervoso. Mas ele tem um trauma de infância. E os argumentos, eles alimentam 1 ano, 2 anos, 3 anos da aceitação de um mesmo comportamento desaprovado. Então, muitas mulheres não sabem que estão nesse ciclo. Muitas mulheres acham que é normal sentir o que a Laura sentiu. Muitas mulheres ainda assim acreditam que são fracas, quando, na verdade, elas foram condicionadas a aceitar as migalhas ou esses comportamentos desaprovados para não ficarem sozinhas, para não se sentirem rejeitadas, porque não dão conta de colocar limite ou de romper a relação. Então, a história da Laura é o espelho emocional de milhares de mulheres.
E aqui nós vamos pontuar um jeito errado de nós, mulheres, agirmos dentro desse tipo de relação. Que é o quê? Quando a Laura percebeu o quanto ela tinha se apagado, porque a gente percebe, e às vezes a sua amiga vai te falar, Dani, você não era assim. Laura, você não era assim, você tinha mais ânimo. O que está acontecendo, amiga? Quando a Laura percebeu, né, que ela já não tinha mais aquela luz, aquele brilho, ela fez exatamente o que não era para fazer. Que é o que 99% das mulheres fazem, achando que estão fazendo certo, mas que é o jeito errado. Tentar mudar ele. Acreditar que ele vai melhorar. Tentar melhorar a sua capacidade de aturar as coisas dele para ser suficiente, para sentir que você consegue racionalizar o abuso. Para você argumentar que você vai conseguir salvar ele, que você vai salvar a relação. Nesse movimento, o que nós estamos fazendo? Racionalizando o abuso. Aí você promete para você mesma que você não vai mais provocar, que você vai tentar fazer de tudo para dar certo, inclusive passando por cima dos seus movimentos, se colocando como um tapete para ele. A dor, né? De se culpar pelos rompimentos, por achar que sair é impossível. Esse é o movimento errado que 99% das mulheres fazem achando que fazem certo. E a Laura não foi diferente. A Laura tentou fazer tudo isso. E a cada uma dessas tentativas da Laura, ela afundou ainda mais no poço. Se perdeu ainda mais nesse relacionamento. Até que ela encontrou o jeito certo. Que é onde a Laura começou o caminho do despertar Fati. Quando ela entrou no processo, que ela aprendeu que o jeito certo, né, ele vem através da aceitação, o primeiro pilar para um movimento assertivo dentro de uma relação abusiva. Ela não tinha um problema de amor, ela tinha um ciclo de condicionamento emocional e eu preciso aceitar isso de fato. Porque se eu fico lutando e acreditando que é um problema de amor, que é um problema dele, que eu vou conseguir salvá-lo, eu entro e alimento o ciclo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, ela só aceitou isso, fez o movimento da aceitação, porque ela começou a trilhar o caminho do despertar. E o que aconteceu logo em seguida? A culpa caiu por terra. Lembra da mochila? A mochila que se torna indispensável na nossa travessia, que é a culpa. A Laura entendeu que ela não precisava dessa mochila mais. E que o que tinham contado para ela que essa mochila era indispensável era mentira. Uma mentira contada por ela mesma, para ela mesma o tempo todo, para suportar tudo aquilo. E logo em seguida, ela entendeu que existia um caminho para modificar esse padrão, para modificar esse condicionamento neural. E aí ela começou a reprogramar os seus gatilhos. Por quê? Ela aprendeu a lidar, ela aprendeu a lidar e a entender o seu cérebro. Ela deixou de reagir automaticamente ao comportamento do Rafael. Porque lembra, eu já até fiz um vídeo, não sei se está aqui no YouTube ou se está no
no Instagram, mas o que a gente fala do comportamento, né, da reatividade. Quanto mais eu sou reativa ao comportamento dele, mais ele reage ao meu. E eu continuo reativa e assim a gente alimenta um ciclo. E na dependência emocional é algo assim. Porque quanto mais ele reage e você se sente com mais medo, com mais culpa, quanto mais medo e quanto mais culpa ele percebe em você, mais ele reage da forma que ele viu que dá certo. Então, quando ela percebeu que o medo não era dela, que ela aprendeu a ter esse medo para poder viver dentro desse relacionamento, ou esse medo já era da infância e ela trouxe esse medo. Então, quando ela percebeu isso, né, que esse movimento era aprendido, o que a Laura começou a fazer? Ela começou a ressignificar. E para ressignificar, eu preciso compreender que existe todo um movimento de retroatividade que eu preciso fazer. Porque eu preciso olhar para o meu contexto de histórico familiar, eu preciso olhar para o meu contexto de infância. Se eu já tiver filhos, eu preciso observar como que foi o manifesto do meu inconsciente para lidar ali com a criação, né, o movimento do meu filho. Existia uma dependência emocional correlacionada à maternidade com o filho? Anterior a isso, existia uma dependência emocional que correlaciona você com seus pais, com a sua mãe, com a figura paterna, com a figura materna? A própria ausência paterna depende do caso. Então, para ressignificar esse ponto, o que a Laura precisou de fazer? Ela precisou reconstruir a identidade que ela perdeu aos poucos ao longo desse relacionamento. A identidade que ele, também de uma forma inconsciente, que ele tentou destruir. Porque ali existe algo muito automático, que é o comportamento de reatividade, de ação e reatividade, né? De quem é o abusador e de quem é a abusada. Então, ela começou a perceber que ela poderia fazer as coisas que ela gostava. Então, ela começou a perceber que ela poderia voltar a ter os seus hobbies, a falar de uma forma mais firme, com autonomia, com mais certeza, sem ter tanto medo. Voltou a sentir orgulho de si. Entender que as mudanças da vida dela, né, elas eram pertinentes e necessárias. Como impor os limites, como falar um não. Como não estar sempre disponível, porque às vezes a pessoa chegou cansada do trabalho e não está afim de fazer aquele movimento e ela acaba passando por cima do seu próprio esgotamento físico e emocional ali da semana, ou por medo da reação, ou para agradar, porque não sabe lidar com esse movimento. Às vezes ali que o Rafael pudesse demonstrar algum tipo de rejeição. Então, é pensar exatamente nesse movimento de ressignificar, porque ressignificar é um passo importantíssimo que quando a Laura pensou, esse movimento, ele é preciso. Diferente da culpa, esse movimento, sim, ele é indispensável para o meu processo. Aqui eu preciso vivenciar, compreender cada movimento. Cada movimento que eu fiz com o Rafael, desde lá do início da jornada do relacionamento dela. Porque quando a gente, né, demonstra alguns comportamentos que alimentam cenários de brigas, de atritos, fora do comum, fora do razoável dentro do relacionamento, já é algo para se ter mais consciência e pensar. Isso está dentro do normal? Isso é algo saudável? É algo que eu, de fato, contribuí ou não? Porque quando a Laura se vê no movimento de entender agora que era dependente emocional, quando ela olhou lá para trás, ela falou, realmente, as análises que eu fiz no início não foram análises proporcionais.
Eu simplesmente agi de um modo automático, e aí o termo, e simplesmente passava pano para tudo. Né? Tudo era só dessa vez, foi a primeira vez, ou eu dou conta disso, ou porque ele está muito isso, né? Muito estressado, muito exaltado, enfim. Então é perceber exatamente como que as coisas voltam, as coisas retomam. Então é no sentido de impor limite e falar um não sem ter medo da reação do outro. É no sentido de voltar para casa, né? E não ter medo de algum tipo de terror que possa vir a acontecer por parte do companheiro. Ou até mesmo sair de casa, se for o caso, se não tiver outra alternativa, se a outra pessoa, né, não quiser sair, e aí depende, né, se vocês que tipo de união que vocês têm, como que vai ser a divisão desses bens, se vai ser um divórcio mesmo, como que foi constituída essa relação. Mas sentir que eu posso dormir bem pela primeira vez novamente, isso não tem preço. Esse movimento de ressignificar, ele fez com que a Laura resgatasse o convívio com a mãe, com os familiares, o sentido da volta para os estudos. Então, é realmente entender que eu não preciso aceitar migalhas afetivas. E quando é o contexto de migalhas afetivas, é no sentido não só de relacionamento, mas de amizade, mas de um lugar, né, para trabalhar saudável. E aí, finalmente, o que a Laura entende? Que eu não precisava mais voltar. Laura não se salvou porque o Rafael mudou. Ela se salvou porque ela mudou. Porque se existia alguma coisa que estava sob o controle da Laura, era ela mesma. E não o Rafael. Então, por isso, se vocês tiveram qualquer identificação com o movimento da Laura, se em algum momento você se viu escutando alguma dessas falas de Rafael, ou falando algumas dessas falas de Laura, né? Tendo algum gesto, se identificando com alguma dessas dores da Laura, você precisa dar o próximo passo, porque aqui a gente foi lá e abriu uma brechinha de consciência. E dentro da nossa imersão do despertar, é algo que você vai viver de forma transformadora. Claro, e eu convido vocês para estarem aqui juntas, e isso já é o início da jornada do despertar, nas nossas lives, às segundas e sextas-feiras. Segunda-feira, 18 horas, sexta-feira, 8 da manhã. Então, hoje essa live vai ficar gravada. Mas aos poucos eu vou trazendo alguns conteúdos um pouco mais específicos, nem sempre vai ficar gravado, então se inscreve no canal, porque sempre que for publicado algo, você vai receber lá no sininho. E nós vamos percorrer essa jornada juntas. Uma jornada de superar essas relações abusivas num tempo que você nunca imaginou. Num tempo que você vai falar assim, gente, eu vivi tudo isso, então eu aceitei tudo isso. Por isso, agora eu entendi tudo. E eu convido vocês a fazerem parte dessa jornada de despertar comigo. E aqui nós vamos dar as nossas mãos. Sozinhas, vocês não vão estar. Da mesma forma que eu sei que eu não estou sozinha, eu estou com vocês. E de mãos dadas nós vamos superar, iniciar um ciclo saudável, uma jornada de vida saudável, de relacionamentos saudáveis, de trabalhos prósperos, de uma comunicação familiar o mais saudável possível. E nós vamos fazer isso sem culpa e sem desculpa. Então, eu espero vocês na sexta-feira,
Deixa aqui já a sua curtida nessa live, deixe seus comentários, não deixe de compartilhar essa live, porque eu entendo que isso é a título de saúde mental pública, nós falarmos sobre essas relações abusivas e sobre como essas mulheres podem superar tudo isso. E claro, se elas lidarem de frente com um vídeo desse, com um movimento como esse, elas vão se sentir mais fortalecidas e acolhidas para fazer esse movimento com mais segurança. Então, um beijo para vocês, uma boa noite e até sexta.